Eu gosto de me apresentar Janete Santos Ribeiro, por conta dos santos da minha mãe. É fundamental a gente celebrar a nossa formação materna, né? Eu costumo dizer que é da onde a gente carrega a nossa capacidade de afetar e sermos afetados. Bom, então, eu gostaria de agradecer o convite. Creio que esse convite tem a ver com um texto que eu escrevi para as blogueiras negras, na ocasião do lançamento desse filme. E à época eu era do grupo Intelectuais Negras da UFRJ. Na verdade, eu estive na primeira reunião do grupo, antes dele se tornar um grupo de intelectuais negras da UFRJ, e a ideia do grupo era a gente construir conhecimento a partir da tríade academia, escola básica e ativismo. E essa tem sido a minha bandeira há mais de 30 anos. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente não hierarquiza os conhecimentos e a gente constrói algo que seja, na atual conjuntura, transgressor, como diria Bell Hooks. E aí, assistindo esse filme, ele me foi provocado pela Giovana Xavier, que atualmente é a coordenadora do Grupo Intelectuais Negras, professora aqui da casa, a escrever sobre o filme. E por que ela me provocou? Porque ela conhecia a minha trajetória. A minha trajetória de aos 18 anos ter passado no vestibular para matemática da UFRJ. Isso no vestibular de 1981. E aí eu vou começar o nosso bate-papo falando de trajetórias, já que o filme traz isso muito forte, né? Assim, essa trajetória dessas mulheres que ficaram esquecidas. E assim como elas, outras tantas mulheres estão esquecidas. E isso tem sido negado a todas e todos nós ao longo da nossa história. Então, assim, eu aos 18 anos fiz o vestibular, ou melhor, 17 anos, fiz o vestibular para matemática, não porque eu quisesse ser uma cientista, mas porque eu fui provocada em sala de aula por um professor de física, em que ele disse a nós, mulheres presentes, e éramos poucas, num colégio estadual, Colégio Visconde de Cairu, no Meia, e ele nos disse o seguinte: quem aqui pretende seguir carreira universitária? Um número significativo de estudantes levantou a mão. E ele nos disse assim: a todos e a todas, vocês não vão passar. Sabe por quê? Vocês não têm base. As meninas podem até tentar fazer um vestibular para letras, quem sabe conseguem arranjar um marido engenheiro. Eu tinha 16 anos quando fui provocada dessa forma. E aí eu decidi que iria fazer matemática, porque no meu segundo ano no Colégio Visconde de Cairu faltavam professores de matemática. Então eu iria para a universidade para aprender matemática. E aí, assim, esse foi o meu encontro com as exatas. Ao chegar no fundão, o meu segundo encontro de desafio, que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, foi com uma professora de cálculo vetorial e geometria analítica, em que, primeiro dia de aula, de um modo geral, professoras e professores nos perguntam sobre nossas trajetórias. Essa professora
nos perguntou: de onde vocês vêm? E, de um modo geral, os estudantes e as estudantes vinham dos melhores, ou melhor, considerados melhores colégios da época. Então você tinha o São Bento, o Santo Inácio, para falar de alguns colégios particulares, dos públicos, Colégio Pedro II, Colégio Militar. Então, assim, eu era a única que vinha de uma escola estadual. Essa professora, olhando nos meus olhos, disse à turma: aqui nós nivelamos pelo alto. Quem não tiver base, que se vire. Aquilo me marcou profundamente. Eu não tinha, à época, consciência racial. Porque se eu tivesse, eu teria confrontado a professora e dito a ela, no mínimo, que aquilo era racismo. Ela não sabia nada da minha trajetória. O vestibular de 1981 para matemática foi um dos mais disputados, porque naquele ano o vestibular de matemática dava acesso a uma profissão nova, que era a informática. Então, para você ir para informática, você tinha que fazer o básico de 2 anos, 2 períodos, ou melhor, 4 períodos, e depois você escolher entre ciências atuariais, estatística, informática e aí bacharelado e licenciatura. Por que eu estou contando essa minha história pessoal para vocês? Porque de lá para cá, muito pouca coisa mudou nas nossas escolas, em termos de estímulo a que jovens negros ou negras estudem, tenham oportunidade. E uma das coisas que me chamou a atenção no filme foi essa questão. Eu fui assistir a pré-estreia no... Como é que é o nome daquele shopping dos ricos e famosos lá na Barra? Village Mall. Então, acho que eram 9 horas da noite, uma sessão. E como o filme, aquela abertura das cenas de segregação, do meu lado, um monte de gente rindo. Eu digo, isso não acontece no Brasil. Eu acho que isso é uma das coisas para a gente pensar aqui. Como que acontece no Brasil a segregação? Como que acontece no Brasil a questão dos privilégios? Quem tem privilégio nessa sociedade para desenvolver as suas potencialidades? Quais são os obstáculos colocados a jovens talentosos, brancos ou negros ou amarelos, que estão na escola pública? Será que a gente já parou para pensar nisso? Que imagens que a gente faz quando a gente pensa em meritocracia? Meritocracia para quem? Quando eu fui escrever o texto, eu fui fazer uma pesquisa. E aí, vou perguntar para vocês. A primeira coisa que eu descobri, que a autora do livro é uma mulher negra. E aí chamou muito a atenção, já que é a pedagogia da imagem, né, que a gente está discutindo aqui, quando eu assisti o filme, me deu a impressão de que a direção do filme, né, e o roteiro adaptado desse livro para o cinema, os roteiristas não eram negros e nem negras. Por quê? Porque o filme tem uma pegada muito masculina. É como se o homem branco tivesse aberto as portas para que o talento daquelas poderosas aparecesse. E aí me deu essa impressão ao final do filme.
E aí eu fui fazer a pesquisa. Os direitos de filmagem realmente foram vendidos por um grupo de cineastas brancos. Então, a minha primeira percepção, ela não foi falha. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Para provocar uma discussão. Né? Como é que a gente luta contra o racismo? E o que é racismo se a gente pensar em termos de sociedade brasileira? E mais do que isso, o que é privilégio? O que é branquitude? Porque me parece que o filme está falando sobre isso, né? Sobre privilégios do se ser branco nessa sociedade. E como numa sociedade como a norte-americana, em que a comunidade negra, ela tem, pelo menos o filme mostra isso muito forte, uma consciência da discriminação, da segregação muito grande, aquelas mulheres ousaram furar as brechas. Elas foram pelas brechas. Em alguns momentos até de uma forma bem cordata, né? Sem botar o pé na porta. E aí eu fico pensando no grupo Intelectuais Negras, em que, e a Giovana fala isso muito forte, do quanto a gente precisa botar o pé na porta para a gente se fazer existir. Né? Então, o que a gente faz? O que a gente faz numa sociedade como essa, em que a cada 3, 4 minutos a gente está matando um talento, a gente está privando que jovens talentosas e jovens talentosos brilhem? É disso que a gente está falando, né? E aí, gente, assim, fugindo um pouco do filme, né, dessa questão de quantas estrelas a gente conhece, estrelas negras, né, e assim, e pensando um pouco na ciência. Será que a ciência é neutra? Lá na matemática, me diziam que sim, que a matemática é neutra, né? É isso ou aquilo, não tenho talvez. Eu larguei a matemática em 88. Assim, por quê? Porque eu fui percebendo que a universidade pública nesse país não era uma universidade para meninas pobres que tivessem que trabalhar. O curso de matemática era um curso integral e diurno. E eu entrei na matemática, primeiro porque eu queria aprender matemática, e segundo, porque eu queria um espaço para entrar no mercado de trabalho, porque eu precisava trabalhar. E eu achei que a universidade pudesse me dar esse canal. Assim, eu não vi, isso eu acho que é uma das coisas que é negada a essa juventude, pelo menos com a qual eu trabalho, que é negado o direito de sonhar. Eu tenho andado em muitas escolas, principalmente nesse mês, e daqui a pouco eu vou falar um pouco da campanha. E aí ontem eu estive numa escola que eu vou já há alguns anos, que se chama Escola Municipal Chile, onde a última vez que eu estive nessa escola, depois que eu conversei com a garotada, eu vi chegando a Marielle Franco. Foi a primeira e única vez que ela foi a essa escola. E aí eu vi aquela mulher, que é um monumento, falar de questão de gênero. Foi onde, pela segunda vez, eu pude reconhecê-la. E aí, desde então, todas as quintas-feiras a gente se encontrava. E aí, nessa escola, falando das 5 mulheres mais importantes, né, do mundo,
para a história do mundo. E essas 5 mulheres, elas foram eleitas no concurso pela BBC, né, de Londres e a revista de História. A única mulher negra que tem nessa lista de 5 é a Rosa Parks. A gente sabe quem foi Rosa Parks, certo? Quem me diz quem foi essa mulher? Foi a menina que se recusou a levantar no ônibus, tinha segregação racial, e ela se recusou a levantar com o cara para observar. Em 1959, Rosa Parks, uma mulher que vinha de um trabalho braçal, muito cansada, ela se recusou a levantar para um homem branco. Ela foi presa por isso. Agora, esse gesto cotidiano desencadeou a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. E por que eu estou comentando isso? Porque é o contexto histórico dessas estrelas escondidas, não é isso? Que até assim, para a gente pensar nessa sociedade, até a tradução do livro vem para escamotear as nossas relações raciais. Porque aí coloca estrelas além do tempo. Quem olha não vai dizer que se tratam de mulheres, né, excepcionais, que ousaram questionar uma estrutura extremamente hierárquica, racista e elitista. E diria que machista também, né? E aí, como que nas produções, né, acadêmicas ou não, a gente não leva em consideração esse nosso caldo cultural que é tão... nem sei o que dizer, né? E aí, conversando com os meninos e meninas ontem, estimulava que eles escrevessem bilhetes para mulheres excepcionais da vida deles e que eles dissessem quais são as características de uma mulher excepcional. A partir dessas 5 mulheres. A primeira é a Marie Curie, da radiologia, a segunda a Rosa, a terceira é Emily, lá das sufragistas, a quarta é agora não vou me lembrar o nome, mas ela, olha para vocês verem como que o machismo nos atravessa. Eu me lembro do homem, que é o Babbage, o cara, o bambambam dos computadores no final do século XIX. O nome dela eu não me lembro. Ada, isso. Então, a Ada é a quarta e a quinta, eu agora também não vou me lembrar, mas a quinta é do DNA. Então, e aí, a partir dessas mulheres, né, que os meninos viram num vídeo pequenininho que está circulando pela internet, eu pedi que eles dessem características de mulheres poderosas. E foi muito incrível ver jovens de 13, 14 anos dizendo que as características das mulheres poderosas que eles conhecem é a coragem, é a ousadia, é cuidar dos seus e não desistir. E que essas mulheres são suas mães, suas avós, suas tias. E aí, ao final da dinâmica, eu pedi que eles se vissem no espelho, porque eu disse para eles que a gente só enxerga no outro que está na gente. Muitos dessas meninas e meninos, ali a escola Chile fica em Olaria, então atende, eu suponho, porque eu não fiz essa pesquisa lá, mas atende a comunidade
do Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. E muitos deles não se olhavam no espelho. Quem aqui circula por escolas públicas sabe que um dos grandes problemas dos nossos meninos e meninas é se verem capazes de superar os obstáculos que são colocados cotidianamente à ascensão social deles e delas via educação. E a nossa educação, ela ainda está pautada num modelo eurocentrado, em que histórias como essas, que poderiam levantar a autoestima, nos são escondidas. É disso que se trata. Me parece que assim, uma das grandes lições desse filme é a gente pensar o quanto que a ciência não é neutra, nós não somos neutros, e o quanto nós, da área de exatas ou não, estamos atravessados pelas relações raciais, pelas relações sociais, pelo que nós construímos socialmente, né? E aí, pensando o seguinte, hoje ninguém é minimamente informado ou informada vai dizer que raça não existe. Né? Assim, a gente sabe que biologicamente falando, raça não existe. Esse conceito a ciência detonou pós-Segunda Guerra Mundial. Agora o racismo existe e ele vai se renovando. E o nosso não tem nada a ver com 350 anos de escravidão. Se a gente for olhar a produção recente nas ciências sociais, a gente vai saber que o nosso racismo ele é inventado, é reinventado e é atualizado cotidianamente. Eu adoro contar histórias, tá, gente? Aí hoje, eu acho que até estou muito cansada por conta disso. Hoje de manhã cedo, na escola que eu trabalho, nós colocamos uma atividade dos 21 dias. E o filme foi O Ódio que Você Semeia. Alguém aqui assistiu esse filme? Pois é, esse filme ele é narrado por uma adolescente de 14 anos, em que ela viu o melhor amigo dela ser morto pela polícia. E aí 2h10 de cinema, né, de filme, com uma plateia de 95 estudantes e sem a infraestrutura que a gente está vendo aqui. E foi numa sala bem apertadinha e que muitos desses jovens sentados no chão. E esse filme também está falando de oportunidades. Ele está falando de como que as questões pelas quais a juventude negra passa são invisíveis para quem tem o poder de mudar. E por que eu estou comentando isso? Porque o filme mostra isso também. Como aquele homem que só via números e que tinha um poder de mudança, não percebeu que aquela mulher genial com os números, ela demorava muito tempo para fazer as suas necessidades. Como que assim, alguém que está tão impregnado na sua bolha não consegue olhar o mundo a seu redor? O que a gente faz com isso? Então, que tipo de pedagogia a gente tem que ter para que nós, da área
exata que a gente amplie o nosso olhar para perceber que o mundo não são só os números e que a gente precisa produzir números que mudem a realidade, né? Bom, eu vou ficar por aqui falando do filme. Eu vou falar agora um pouquinho da campanha e a gente conversar um pouquinho, né, das impressões de vocês, e de repente na conversa pode ser que eu me solte mais e fique menos tímida. Bom, a campanha, esse é o 3º ano, e a campanha foi uma ideia inicial da Luciene Lacerda, que está aqui nessa universidade fazendo um doutorado em educação, e ela é funcionária também da UFRJ, e ela quis, com um grupo de amigos, pensar, para além de maio e novembro, em outros meses em que a gente discutisse relações raciais. Porque, de um modo geral, a gente discute a questão da mulher no mês de março. Parece que a gente gosta dessas datas, né? Então, agora março virou o mês da mulher. Então, eu assim, já fui a uns 10 eventos sobre mulheres esse mês. E quando quer se falar de questão racial, se pega maio ou novembro. E aí eu disse, não, a gente precisa mudar disso. Porque questão racial a gente tem que falar todos os dias, porque elas nos atravessam todos os dias. E aí ela pensou, ela é uma feminista, e daquelas bem, da década de 80, e aí assim, como você pegar o dia 21 de março, que é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação do Racismo, a data da ONU, que tem a ver com o massacre de Chapelville, ocorrido na África do Sul em 1960, e como pegar e fazer 21 dias de ativismo contra o racismo. Esse ano a campanha começou no dia 7, ela termina amanhã, né, dia 27. E esse ano nós escolhemos 6 datas coletivas, porque a campanha ela não tem patrocinadores. É uma campanha que ela é autogestionada. E como é que a gente consegue recursos para as nossas atividades coletivas? Vendendo camiseta, vendendo bolsas, passando o pires pelos sindicatos, enfim, é um trabalho de militância. E esse ano nós tivemos 6 datas coletivas, a última vai ser amanhã, daqui a pouco eu convido vocês. A primeira foi no dia 7, a abertura, que foi na Cinelândia. Depois, no dia 8, a marcha do 8M. Depois, no dia 14, porque a Marielle, quando foi executada, ela tinha acabado de sair de uma atividade dos 21 dias na Casa das Pretas, e foi uma atividade com jovens. Depois, no dia 16 de março, porque a gente fala muito da Marielle como um símbolo, né? E muitas das vezes o que a Marielle significa é a luta de mulheres negras pela visibilidade. Ela ousou sair do lugar que essa sociedade estabelece para as mulheres negras. E a gente até vê na morte dela que a ousadia dela, para os que a mataram, e a gente ainda quer saber quem foi e quem foram os mandantes, ela ousou sair do lugar dela. Agora, a morte dela foi uma piada no dia 16. Vocês sabem quem foi Cláudia Silva Ferreira? Ela foi arrastada, ela saiu de casa para comprar pão, ainda estava voltando para casa com um copo
de café na mão e ela foi vítima de uma bala achada. Os PMs viram o que fizeram, afastaram a família e colocaram essa mulher no camburão para sair do flagrante. Essa mulher foi arrastada pelas ruas de Madureira. E a mídia só falou assim: mulher arrastada. Até bem pouco tempo a gente não sabia nem o nome nem o sobrenome dessa mulher, Cláudia Silva Ferreira. Então, no dia 16, a gente fez uma homenagem à família lá no Parque de Madureira e aproveitamos para discutir o bem viver, porque a gente quer a juventude negra viva. E aí a gente teve o microfone aberto para essa juventude dizer a sua palavra, cantar, enfim. A família da Cláudia está abandonada. É assim, um processo de eu acho que você superar a violência não é fácil, né? Então, assim, o viúvo levou a família toda e a gente poder abraçar e ser abraçados por essa família foi algo curativo, foi algo que emocionante. Então, esse foi o dia 16. O dia 21, que é a data, né? Ano passado, a gente idealizou uma marcha pela Pequena África e esse ano a gente resolveu inverter a marcha. Ano passado saiu do Cais do Valongo e foi até a Nau Capitânia. A gente queria ir até o monumento ao João Cândido. E em cada ponto da área da cidade a gente queria homenagear uma figura escondida. Então, no Cais do Valongo, a gente homenageou a nossa ancestralidade, o cais que mais recebeu negros escravizados das Américas. A demografia ainda não deu conta do quantitativo, mas se fala em mais de 4 milhões de negros que entraram no Brasil pós o fim do tráfico negreiro, então pós a proibição do tráfico. Então, na segunda metade do século XIX. E saindo dali, a gente não queria ficar só nessa coisa da denúncia, só nessa coisa da violência. A gente queria celebrar também a vida dessa gente que na virada do século XIX para o século XX, o governo não queria aqui, e essa gente sabe disso, né? Em 1870 houve o estímulo à imigração, né? Recentemente eu tive a oportunidade de ver os dados do Lacerda, que em 1911 ele era o diretor do Museu Nacional e ele foi no Congresso Internacional de Eugenia. E ele tinha dados dizendo que em 100 anos a gente não teria negros na história do Brasil. E ele mostrou isso com números. Assim, isso está no site do Museu Nacional. O livro O Incêndio Levou, mas os números estão lá. E aí eu gosto muito de pensar o seguinte: se na virada esse sujeito representando o Estado foi para o Congresso e disse que o Estado teria políticas de embranquecimento, e em 100 anos, o último censo deu conta, na autodeclaração,
que negros são a maioria da população, 54% se autodeclara negra, o que aconteceu? Quais foram as estratégias dessa população para extrair? Essa história a gente não conhece. Ela está sendo escrita. E ela está sendo escrita nessa articulação: academia, escola básica e ativismo. Então a gente precisa pensar nisso. E precisa pensar numa outra coisa, né? Que assim, como que as nossas ferramentas teóricas não dão conta do que acontece na realidade. Como que a gente explica a história do Brasil a contrapelo? Como que a gente explica a história do Brasil a partir da história dessas e desses sujeitos que são negados o direito de ser? Esse é um desafio que a gente tem. Um outro desafio, me parece, e aí voltando lá ao dia 21, é valorizar os sujeitos que construíram essa história. O segundo ponto que a gente faz na marcha é na Pedra do Sal. Pedra do Sal que nos remete à estiva, que nos remete à escola de samba, a estiva que fundou o Império Serrano, e aí lá na estiva a gente homenageia o jongo da Serrinha, que é um dos braços culturais para a gente pensar a cultura negra na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente sai dali e vai para o Largo São Francisco da Prainha, em que recentemente a gente conquistou ali uma estátua da Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal, né? Assim, e até hoje a gente conta nos dedos as bailarinas negras. Como é que é isso? Como que a gente ainda continua com uma política de esconder, ou melhor, de não ter estrelas que signifiquem 54% da nossa população? A gente ainda trabalha na lógica da excepcionalidade. Então, se tem uma, já deu conta do conjunto da população. E aí a gente saiu dali do Largo da Prainha e a gente foi para o Museu do Amanhã. E em frente ao Museu do Amanhã, a gente fez uma homenagem aos excluídos do Porto Maravilha. Quem teve as suas casas e as suas vidas arrasadas em nome de um progresso? Quem são esses e essas que estão com as vidas destroçadas em nome de um projeto que não olha para a maioria da população? Então, o número de pessoas desabrigadas, desalojadas, expulsas de suas casas é muito grande. A gente ouve falar muito da Vila Autódromo, né, da resistência na Vila Autódromo, mas muito pouco dos números do Porto Maravilha. Então a gente fez essa homenagem a essa população que resiste. E esse ano a gente resolveu inverter, porque a gente está acreditando no futuro, mesmo numa conjuntura tão desfavorável. Mas a gente começou homenageando a juventude que a gente quer ver viva, potente. E dali a gente iria, né, pelos trilhos do VLT até o Cais do Valongo, Pedra do Sal, e terminaríamos a marcha no Largo da Prainha, de novo com o jongo. A chuva atrapalhou um pouco,
né? E nós não desistimos, apesar da chuva, fizemos a nossa marcha, e aí amanhã é o grande finale, a outra data coletiva, que vai ser de manhã uma série de oficinas na Escola Marielle Franco, por a gente acreditar no futuro, investir naquelas crianças. A Escola da Marielle é numa comunidade dentro do Complexo da Maré chamada Salcinerengue. Isso vai ser de manhã, e à tarde, estou convidando vocês todas e todos que possam, vai ser o seminário dos 21 dias, em que a partir das 15 horas, na Arena Fernando Torres, lá no Parque de Madureira, em que a gente vai estar mostrando o que foi a campanha, né? Da onde surgiu essa ideia de uma campanha 21 dias de ativismo contra o racismo, e depois a gente vai ter um microfone aberto para que quem quiser fale da sua atividade e a gente poder dar um retorno do que foi a campanha. No primeiro ano nós tivemos 100 atividades. Ano passado, 150. Esse ano foram mais de 250 atividades. E aí eu terminaria falando isso, assim, a gente está vivendo um momento em que a gente precisa estar juntos e juntas, produzindo conhecimento e, mais do que conhecimento, produzindo ações que proporcionem estrelas que brilhem e que não sejam ofuscadas. Tá? Então eu acho que eu pararia por aqui e ouviria vocês para que a gente consiga construir isso no coletivo. É possível, está sendo feito, e nenhum passo atrás. Obrigada. Nossa, agradeço imensamente a Janete por essa noite de abertura aqui do Cineclube, com tantas questões. Você pontua perfeitamente, né, a partir do filme, né, inclusive questionando esse olhar, né, do branco, né, que o filme dá para a adaptação e como o papel disso na formação, né, essa relação do ativismo, da educação, né, e da produção de conhecimento. Eu acho que tem muitas coisas a gente pensar aqui. Não sei, abrir para vocês trazerem impressões, questionamentos, o que vocês acharem. Ninguém vai embora sem a gente cantar no final, tá? Para dar uma equilibrada aqui, porque questão de ensinar tem que demonstrar que é possível. Eu estava lendo aqui que você é professora na FATEC. isso. Eu também fui aluno na FATEC, só que eu fui aluno na República. E eu lembro que quando a gente estudava lá, quase não era comentado entre os professores, não era incentivado, tinha da direção, nada, nunca teve. Os 3 antigos de lá, nunca houve nenhum incentivo para que os alunos lá acessassem a universidade. Os professores não falavam de forma direta, mas muitas vezes de forma indireta eles falavam isso que o seu professor já disse para você, que lá a gente tinha sido defasado, que não seria capaz de passar. E mesmo assim, eu me formei lá em 2013, a política que o ATA já estava, que você, o aluno de colégio público, ele concorre só com os alunos de colégio público, facilita muito mais o ingresso, e mesmo assim nunca foi incentivado. E agora eu gostaria de saber como é que se houve alguma mudança da direção, ou se permanece como na época um incentivo dos alunos da FATEC de ingressar na universidade e nem mostrar que é possível. Às vezes o aluno nem tem noção de que ele tem direito a voto, que ele pode entrar, que é facilitado para ele. Ainda mais que você é jovem, aí você vai curtir a vida e depois da vida passou. Tem alguém que
auxiliar, não te auxiliou, como nome auxiliar. Mas eu estudei. Mas não Mas nem todo mundo tem uma família para. Alguém mais quer comentar? Vai. Eu vou complementar a fala do colega ali, porque acho que assim. Peraí, qual é seu nome? Yuri. Yuri. Fala seu nome também. Vou complementar a fala do Yuri. Um termo bem popular assim, eu acredito que o buraco é muito mais embaixo. Por quê? Porque durante muito tempo na escola, eu sempre que eu fiz fundamental, fiz ensino médio, agora sou dono pré-vestibular. E durante o período que eu era estudante, eu percebia que a gente não falava escravidão. E quando a gente falava, era algo muito superficial, sabe? Era algo que aconteceu no limbo, aconteceu num estado distante, num estado remoto, e que não tem nada a ver com a nossa realidade. Só que não, sabe, né? Eu sou da história, eu sei como de vocês. Mas, assim, na história, a visão dos tempos é diferente. 50 anos para a história, 29 anos para a história, que a minha idade é pouco. Então, quando a gente para estudar, 130 anos não é nada, sabe? É algo que aconteceu ontem, sabe, né? Mas a escola é mais contrário, que é algo que aconteceu num estado distante, que não tem a ver com a nossa realidade, que não deixa de ser colegas sociais. É algo assim que houve no limbo, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu fui fazer história em 88 porque eu queria entender as relações raciais no Brasil. E aí eu fui para a UF. E já influenciada pelo movimento negro, tem até um livro muito interessante da Nilma Lino, chamado Movimento Negro Educador, que é o pós-doc dela. E aí, lá em 88, ano do centenário da abolição, não é isso? O movimento negro estava puxando uma marcha, nada mudou, vamos mudar, que ano passado houve o aniversário de 30 anos dessa marcha. Para vocês terem uma ideia de como essa questão é recente, inclusive na universidade, em 87, a universidade ela sempre pensa antes, não é isso? Os congressos, ainda mais quando tem verba, você planeja antes. Então, em 88, houve um congresso internacional do centenário da abolição. E aí, o presidente do CAPES, já falecido, o historiador Hamilton Monteiro, ele foi questionado que na comissão organizadora do Congresso, e foi um congresso que reuniria universidades públicas de vários estados. E aí foi questionado que não tinha na comissão organizadora nenhum negro. O Hamilton, ele foi procurar um negro doutor, qualificação que não foi exigida de nenhum outro membro da equipe. Me parece, por que eu estou contando essa história? Para pensar na questão da excepcionalidade, que cobram muito a nós, negras e negros, que a gente está em determinados lugares, a gente tem que ser excepcional. E às vezes a gente cai nessa armadilha, né? Cai na armadilha de achar que ser visível significa ser excepcional. Que a gente precisa dar o sangue para conseguir isso. E o filme mostra essa perspectiva como projeto, né? E em muitos momentos em projeto familiar. Que é um projeto de ascensão da família. E aí, para voltar à questão da FATEC, né? A FATEC ela foi constituída para a formação técnica, para o estímulo a uma formação técnica. Então, nesse sentido, essa formação superior, ela de um modo geral não é estimulada.
Embora eu ache o seguinte, assim, nós professoras e professores, quando a gente pensa ascensão social, a gente pensa ascensão social via educação. E aí a gente diz que, de modo geral, você ser significa você ter o diploma superior. Né? E aí, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Tá? Não sei necessariamente se a gente precisa ter o diploma superior para você poder falar. Então, assim, eu já passei por 3 escolas da FATEC. Eu já passei pela Henrique Lage, já passei pelo Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro e agora estou na Adolfo Bloch. Nessa trajetória, o que eu vejo com relação às leis? E de que leis que eu estou falando? A Lei 10.639 de 2003, né, que ela altera a LDB e que obriga na educação básica o ensino de história da África e cultura afro-brasileira. Essa lei ela foi alterada, a Lei 11.645, que acrescenta a história e cultura indígena. E aí, gente, tem a ver com a organização desse dia aqui. A gente sabe que é muito difícil você mexer nos privilégios. E é muito difícil você mexer no que te forma. Né? Então, assim, a nossa formação, ela ainda é eurocentrada. A gente pensa ainda o mundo de forma, eu diria até de forma iluminista, né? Assim, e aí, assim, como mexer nessa lógica e trazer outras lógicas? Assim, como é que a gente traz para a cena, para a centralidade da formação, a nossa experiência afro-indígena? Essa me parece ser a grande dificuldade da implementação da lei, porque implementar a Lei 10.639 é a gente mudar a forma da gente conhecer, é a gente mexer na forma com que nós fomos educados e educadas dentro das instituições formais. E isso significa mexer nos privilégios, né? Significa enegrecer o conhecimento. E a gente já está engatinhando nessa perspectiva. Assim, desde a forma das ciências humanas até a forma das ciências exatas. Assim, quem disse que a forma com que a gente aprendeu matemática, que essa forma é a forma que vai atrair jovens das classes populares? Eu estou pensando agora aqui que você tem muitos estudos da etnomatemática, tem gente ensinando a fazer conta a partir das tranças. Então, de ver a geometria que tem quando você trança seu cabelo. Agora, que professor da área de ciências vai se modificar para pensar sobre isso? Sabe, perceber isso. Por isso que, assim, é tão difícil, me parece, que numa escola técnica centrada no conhecimento tecnológico, né, você estimular jovens a, olha, você pode ser o que você quiser. E o conhecimento que você traz de casa, ele é importante. E ele precisa ter lugar na sala de aula, para a gente construir uma outra forma de sentir, de se colocar no mundo, de se pensar no mundo, porque essa forma
ocidental nos levou aonde a gente está hoje, o caos. Agora, como é que a gente, a partir de outras formas de se pensar o mundo, a gente pode reinventar, sabe? Reconstruir a partir do que a gente recebeu. Então, assim, quando eu penso a implementação das leis, tanto a 10.639 quanto a 11.645, é a gente mergulhar nessas sombras que o racismo não deixou aparecer. Sabe? Essas estrelas escondidas que produziram conhecimento ao longo dos últimos 500 anos, isso para falar em Brasil, tá? Porque se a gente pensar que a origem da humanidade, né, o berço da tecnologia está no continente africano, né, e aí essa história a gente desconhece, e desconhece por quê? Por uma questão política, porque conhecimento há, informação por aí há. Agora, como a universidade está construída hoje pelas relações de poder que atravessam a universidade, esse conhecimento está submerso. Então, como é que a gente faz emergir esse conhecimento? Me parece que primeiro a gente, se é que tem um primeiro, né? Eu acho que são vários os pontos, mas a gente tem que se desarmar, tem que ter olhos para ver, tem que, olha, perceber que são muitos os saberes e botar esses saberes em diálogo. E aí, como é que a gente faz isso se a gente foi formado para hierarquia, não para horizontalidade? Como é que a gente coloca esses saberes que são múltiplos, que são diversos, a serviço da vida? Tem mudanças, né? Inclusive na sua escola, República. O República hoje, a direção é uma direção comprometida com a mudança. Né? A Cláudia Marques, uma mulher porreta, contadora de história, né? Ela da área de humanas, da área de letras, está lá fazendo um trabalho excepcional. Agora, não basta você ter uma direção excepcional. Me parece que são várias as camadas de atuação e de enfrentamento, né? Senão as cotas resolveriam tudo, né? Assim, me parece que assim, o grande mérito das cotas é ter tirado o nosso racismo do armário. Hoje, ninguém em sã consciência acredita na democracia racial. E aí, isso a gente deve às cotas, a gente deve ao enegrecimento dos bancos escolares. Ainda é muito pouco, a gente precisa de muito mais. Né? Agora, a gente começou. Então, o retrocesso que está aí não vai deixar a gente diminuir o fogo, né? A gente está bem foguenta para continuar na luta. E hoje eu vejo que a gente tem uma juventude porreta que está aí, assim, a gente nem um passo atrás, sabe? A gente não vai perder o que a gente conquistou. Agora, hoje a gente tem uma série de desafios. O primeiro é esse, a gente se manter vivo e viva, né? A gente se cuidar. E o outro grande desafio é a gente investir em não matar nossas mulheres, né, gente? E aí, sabe, percebermos que lutar contra as opressões, quer sejam de gênero, de raça, de classe, é uma questão que é de todas e de todos. Então, como que a gente não hierarquiza as opressões, não é isso? E não hierarquiza também quem tem que lutar por elas. Eu acho que assim, falar de racismo, quando você fala do sentir, uma mulher negra fala melhor de racismo contra ela do que um branco que vem falar, e o homem
vem falar sobre racismo que as mulheres negras sofrem. Então, um homem não pode falar por uma mulher, um branco não pode falar por um negro, mas a gente pode ouvir o que as mulheres têm a dizer, ouvir os que os negros têm a dizer, ouvir o que os outros, os ditos outros, têm a dizer. E aí, nessa escuta, a gente perceber também, enquanto alguém privilegiado ou privilegiada, o que a gente pode fazer no nosso lugar para diminuir o fosso, né, entre, enfim, esse fosso que está matando e mata diariamente. Falo demais, gente. E olha que é porque eu tô cansada, né? E aí? Você comentou naquele momento da excepcionalidade do negro, né? Que para se sobressair tem que estar sempre muito à frente. E assim, a percepção que eu tenho às vezes, né, geral, é que assim, há poucos negros em espaços de poder. A impressão que eu tenho é que os poucos negros que estão ali reproduzem o status quo, reproduzem o sistema. Assim não adianta que eu não vou falar quem é, que eu vou preservar a identidade dessa pessoa. Quando eu entrei para a UERJ, eu tive uma docente negra, que durante muito tempo ela foi praticamente a única docente negra de todo andar, tanto de bacharel quanto da licenciatura. E assim, a mulher falava para os calouros ali naquele momento coisas absurdas, sabe? Coisas terríveis. Por exemplo, ela se referia de uma pejorativa ao pessoal que estudava e trabalhava, ia no ônibus, ela dava uma cutucada nas cotas raciais. Por exemplo, se o estudante tirava, era super mais meritocrática. Se o estudante tirava 10, ela fazia a turma bater palma para aquele estudante, porque ele era excepcional, ele era bambambam. E tinha a clássica que eu ouvi dela, acho que foi a primeira vez que eu ouvi aquilo, eu estou escrito até hoje. Que ela disse assim, ela disse mais uma vez: se a caneta está pesada, é porque a enxada está leve. Então, ou seja, toda vez quando a gente, não criticava, a gente era novo, né? Não gostei de da universidade. Então, quando a gente fala, professor, é muito texto, é muita leitura, não sei o que, né? A gente era novo, né? Ela dizia isso: se a caneta está pesada, é porque a enxada está leve. Então, ou seja, você está reclamando do texto, está reclamando daqui, vai trabalhar uma obra, vai carregar lixo. Era isso que eu estava dizendo com outras palavras. E também outra coisa que você comentou, do ensino de África, né? Da lei do ensino de África. Assim, quando essa lei foi aprovada, havia muitos docentes, que é em 2003, né, essa lei. Então, houve muitos docentes que na universidade não estudaram história da África. Então, essa dificuldade de adaptação. E os que vêm estudando, eu percebo que é uma defasagem muito grande. Porque, por exemplo, eu fiz história, como eu já falei aqui. E lá na UERJ, só há uma disciplina de África, uma. E mesmo assim, é uma só disciplina para estudar imperialismo e independência, né, no século XX. E assim, tipo, um só período de 6 meses, que né, 6 meses na prática, é muito pouco para a gente estudar isso, sabe, né? Uma só disciplina de, sei lá, 4 anos de curso, 5 anos, só uma só, é muito pouco para a gente ver isso. E também outra coisa, gente, a África, né, ela não se limita só a imperialismo, sabe? É toda uma história antes de povos, civilizações, que a gente, mesmo na universidade, a gente não estuda. Não é? Então, assim, é uma defasagem grande, né? Porque é um só professor e outra coisa também, não tem que se mudou. Mas lá na UERJ, a África é uma sub-área de história contemporânea. Então, ou seja, lá não é como as outras cadeiras, como por exemplo, História do Brasil, Contemporânea e Moderna, que tem um professor específico para dar aquela disciplina. Não. Qualquer um professor de contemporânea pode dar História da África. Então, assim, a existência dessa lei por si só já é um avanço, mas temos que avançar muito mais. Eu te diria o seguinte, olha só. Na minha formação, eu não aprendi, eu tive um semestre de história antiga. E a história antiga você estuda Roma, Grécia, não é isso? Egito. Eu vou te interromper, porque eu falei deixar para lá. Outra coisa também na escola também quando a gente vê Egito, por exemplo, a gente sabe que a Itália é na Europa, a Alemanha é na Europa, mas Egito, quando a gente vê
parece que a gente fica no limbo, sabe, né? Não é ensinado que a gente fica na África, sabe? Né? A gente aprende que a gente fica no limbo, no local quebra ali na África. E eu me lembro de criança, quando veio a imputação dos faraós, os faraós tinham pele clara, tinha pele branquinha, sabe? Então, assim, Elizabeth Taylor. exatamente. Então, Cleópatra não é Elizabeth Taylor. Mas olha só, eu tive um professor que ele falava muito dos sistemas especialistas. A gente hoje vive num mundo que a gente tem que acreditar que o médico que vai nos atender teve uma boa formação. A gente tem que acreditar que o engenheiro que vai construir o prédio que a gente mora teve uma boa educação. E aí, assim, o currículo tradicional, ele ainda está muito centrado no Ocidente. Então, se eu vou dar aula para o 6º ano, história antiga eu pego. Eu tenho que dar Grécia e Roma. A minha formação na universidade em Grécia e Roma não me permite que eu tenha desenvoltura em sala de aula. O que eu preciso fazer para ser uma boa professora? Eu tenho que estudar por conta própria. Então, assim, quem é professor e professora de educação básica sabe que quando você escolhe essa profissão, você faz um pacto com o estudo. É um estudo para a vida toda. A gente ouviu durante muito tempo, quando a lei foi promulgada, que os professores não tinham formação e que não tinha material didático suficiente. Hoje a gente não tem mais essa desculpa. O MEC, nos últimos anos, investiu muito em produção nessa área. Assim, a lei, o projeto de lei, ele tinha como uma perspectiva que a formação fosse continuada e que na implementação da lei o movimento negro fosse um parceiro. Essa parte foi excluída. Então, a lei tirou o movimento negro como um movimento negro educador, que foi quem pressionou e vem pressionando nos últimos 500 anos, e aí eu estou entendendo o movimento não como o movimento da década de 70, mas como essa movimentação na luta por liberdade. Então, ninguém aceita ser escravo sem luta. Se tem escravidão, tem luta contra a escravidão. Isso vale desde sempre. E assim, durante muito tempo as nossas salas de aula e a nossa formação foi uma formação para ninar gente grande, aí parodiando um pouco o samba da Mangueira. É muito recente a gente ter um grupo dentro de uma escola que queira uma educação libertária, uma educação para a maioria, porque também é muito recente na história do Brasil que a maioria tem acesso à educação. Para falar a verdade, isso é a partir de 1988, é quando houve a universalização da educação. E aí, assim, se colocou a questão para a formação de docentes. O que fazer quando quase todos entram na escola? A gente ainda não sabe. Os relatos de professores que dizem que preferem as escolas em que você tem uma disciplina, um inspetor, a ideia de punição, a ideia de educação bancária, ainda é muito forte. Uma educação para a liberdade, na história do Brasil, ainda está nos primeiros passos. Então, isso diz do seu encontro, da sua experiência ainda hoje, na UERJ, diz também daquele professor negro ou daquela professora negra que quer
quer ver mais negros e negras no poder, de quanto muitas das vezes o professor exige mais do estudante negro, né? Assim, a gente vê isso quando se vai fazer a crítica às cotas, não é isso? Parece que o estudante negro ou negra que entra pela cota, ele é menos merecedor do que aquele estudante que veio porque teve mais privilégios, não é isso? Então a cota parece que ainda é um problema, e aí é um problema que a gente não precisa nem discutir, porque cota é lei, já foi aprovado. Agora, como que a gente muda o sentimento de achar que merece mais do que o outro? E de achar que é mais inteligente do que o outro porque veio no colégio que tinha mais conteúdo, que você tinha luz, não é isso? Você tinha alimentação, portanto você tinha toda uma estrutura para ler mais, né, para se informar mais, e aí se você tira o 10, você é mais merecedor do que aquele que não conhece o livro que você estudou. Enfim, eu acho que tem uma série de questões que a gente vai ter que problematizar. Problematizar o que é inteligência, não é isso? O que a gente quer de um estudante? E se a gente quer um estudante, de repente, que leia um livro como esse em uma semana, quais as condições que a gente tem numa escola pública para que o estudante seja capaz de ser um leitor? Quais as condições que a gente tem numa escola pública para que um menino e uma menina aprendam as 4 operações? Será que muitas das vezes a gente também não fica nessa lógica de que o menino e a menina está chegando na escola pública, tem uma estrutura familiar que promova a educação como um valor, e não é o que a gente vê. Educação como um valor é algo que a gente está conquistando. Agora, me parece que uma das questões, e que o filme possivelmente lance uma luz, é que assim, aquelas mulheres tinham uma referência comunitária de valor. Elas tinham consciência das opressões. A gente vive numa sociedade que o tempo todo há um estímulo para alienação, para não consciência das nossas opressões. Então o trabalho é muito mais árduo. Sabe, as mães que ficam em filas homéricas para conquistar uma vaga para o seu filho, coloca o filho na escola, só que assim, muitas das vezes, por conta do trabalho, ela não consegue acompanhar. E o que está sendo feito a nível micro e macro por essas crianças é muito pouco. Sabe, assim, professor de educação básica tinha que ganhar muito, trabalhar menos e ter uma equipe, sabe, que conseguisse fazer com que os talentos escondidos dessas crianças aparecessem. Porque as escolas que investem, que têm um mínimo de investimento, têm talento e eles aparecem. E aí, quando eu falo da excepcionalidade, é que parece que assim, quando a escola tem sucesso, é mérito da escola. Quando o menino fracassa, é mérito do menino. Como que é isso? Essa matemática não fecha. Sabe, tem uma tensão aí que a gente precisa enfrentar.
E aí me parece que é no cotidiano, sabe, que a gente enfrenta essas questões, chamar esses professores para conversar, sabe, levar as reivindicações dos professores no nível central. A gente tem governantes que nunca passaram por uma sala de aula e querem dizer como é que a gente tem que atuar. A gente tem professores na faculdade de pedagogia querendo ensinar como se dar aula, que nunca passou pelos pequenininhos para ensinar. Então, assim, gente, a sensação que eu tenho é que está tudo errado. Cara, a gente precisa promover esse diálogo entre a academia, entre o ativismo, entre a escola básica, que esteja a serviço da vida. E aí a gente descobrir quais as melhores metodologias. Não existe uma metodologia para enfrentar o racismo. Eu não acredito nisso. A África não é uma coisa só. Ela é múltipla, ela é diversa, tem conflitos, tem diversidades. Então, por que a gente trata a África como se fosse uma coisa só? Isso eu já vi na universidade, gente que diz que a África é um país. Por quê? Porque a gente trata como se fosse uma coisa só. E se é africano e vem para cá e se coloca como negro, é do candomblé ou da umbanda. Não é. Há uma multiplicidade de Áfricas, uma multiplicidade de experiências, e essas experiências precisam aparecer. Hoje, quando eu trabalho com essas questões, eu começo a partir do meu estudante. Que experiências ele traz de ser negro e negra nessa sociedade. E aí, a partir daí, eu vou para a pesquisa. Eu vou procurar os aliados e as aliadas na pesquisa acadêmica que me permitam ir além. E, galera, tem uma produção incrível. Tem muita coisa boa sendo feita, sabe? Para a gente dialogar. Agora, tem muita coisa ainda a se fazer. E precisa que a gente estude. Portanto, amado, tem que ler. Eu não conheço outra forma, sabe, de você se apropriar do conhecimento sem ser a leitura. E aí eu estou dizendo uma leitura diversa. A leitura da palavra, a leitura dos gestos, a leitura da imagem. E como é que a gente constrói, sabe, uma escrita que seja libertária, eu abandonei a matemática. A matemática, ela serviu para eu ser programadora de computadores durante alguns anos da minha vida e serviu para eu entender que os números são vida e entender que a gente precisa produzir indicadores positivos. Indicadores positivos que signifiquem vida de todas e todos. A história me ganhou para entender as relações raciais no Brasil. A pedagogia me ganhou para quê? Para eu me tornar uma professora melhor. Fazer o mestrado em educação foi fundamental para eu entender as teorias, sabe? Entender por que eu, enquanto estudante do ensino fundamental, não queria estudar a escravidão. Porque a escravidão que foi mostrada a mim era uma escravidão de negros que se deixaram escravizar, uma princesa boazinha. É muito recente na minha vida perceber que a gente precisa estudar a escravidão porque foram 450 anos. E isso nos formou
a forma com que a gente vê negros e negras nesse país. Formou como a gente se relaciona com o trabalho manual. E olha que a gente trabalha manualmente, não é isso? Porque para escrever, certo quem agora está dominado pela tecnologia, mas mesmo com a tecnologia, a gente precisa da mão. A gente escreve com a mão, ou pegando no lápis, ou teclando. E isso é trabalho manual. Então a gente só aprende a escrever escrevendo. A gente só aprende a ler lendo. E a gente só aprende a olhar para o outro, olho no olho, e ver nesse outro respeito, dignidade, quando a gente tira as lentes do racismo. E aí eu acho que a gente já tem tempo para alguma coisa ou já podemos cantar? Eu acho que tinha, né? Você queria trazer. Então vamos lá. Mas, na verdade tem que ser a última mesmo por causa do tempo. Tem mas quem duas quiser falar pessoas com ali, ela ó. depois. Ó, ele tem aquela moça poderosa ali. Ah, então beleza. Se estiver disposto, tranquilo. Não, peraí, vamos aqui, o poderoso vai fechar com a fala da mulher preta poderosa. Vai lá. Eu não sei muito bem como articula a minha pergunta, mas no Brasil, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão em 1888 e por isso ainda tem muitas coisas históricas que são refletidas na nossa sociedade, mas que não tem uma forma muito fácil de lidar. Por exemplo, no Acre, 100% das mulheres presas são negras. Na Ceará, 93%. E 64% da população brasileira, de quem está preso hoje em dia, é negra. E 54% da população é negra. E antes de 1990, o salário na Etiópia era, comparado ao dólar, era 34 vezes mais desvalorizado. Atualmente é 61 vezes mais desvalorizado comparado ao dólar. E no Brasil isso também aconteceu por causa da globalização. Então o que as pessoas ganhavam antigamente, elas ganham menos hoje em dia. E com o capitalismo, a desigualdade social aumenta. Então quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. Ou seja, o capitalismo está se reinventando. Então, eu acredito que nesse momento a gente reflete muito, mas a gente não se... pelo menos, eu não tenho essa consciência. A gente não se reinventa. E eu queria ouvir soluções contemporâneas para isso, para enxergar esse racismo e lidar com tornar isso na conjuntura atual. Porque quanto mais o tempo passa, maior essa diferença fica social e econômica. E mais escondido isso fica na sociedade. Primeiro, é uma honra conhecer essa história, porque ela é muito pra mim. E, assim, mas é muito difícil, a gente lidar com essas coisas da nossa vida e a gente acha que, tipo,
Então, gente, eu diria o seguinte, hoje a gente precisa de gente que olhe pra gente, que goste de gente. E aí, se você gosta de gente, você vai procurar o meio, né? Ainda tem muita opressão. A gente mexer nessas questões significa dor, raiva, não é isso? Assim, o que a gente faz com isso? Por isso, assim, não é uma questão racional. O racismo no Brasil, ele mata, porque ele mexe com a emoção, ele mexe com a saúde mental. É muito recente a produção acadêmica na área de saúde mental, pensar racismo e saúde mental, mesmo a gente tendo produção desde a década de 40. A Virginia Bicudo, a nossa primeira psicanalista, ela produziu uma reflexão sobre racismo e educação infantil, né? E essa produção ainda está engavetada. A Neuza Souza Santos, que escreveu um livro que é um ícone para a militância, que é o Tornar-se Negro, a Neuza se matou. E no enterro dela, você contava o número de negros. A última entrevista da Neuza, que foi no programa Espelho, ela diz que a dissertação dela, que virou um livro, Tornar-se Negro, que ela é datada. E é muito interessante que o livro, para ser publicado, ele teve um prefácio e um pós-fácio de 2 homens brancos. E é um livro de 1983 e muito atual. Então, a sua dor é a dor de todas e todos nós. Agora, hoje, a gente tem uma Conceição Evaristo com o conceito de escrevivência, dizendo que essa dor não pode impedir a gente de gritar, de negritar. E de perceber que o nosso racismo não é herança da escravidão. O nosso racismo é invenção de um modo de pensar capitalista. Ou a gente percebe essa atualização, ou a gente não vai entender nada. Hoje inventaram, o conceito de interseccionalidade, não é isso? De você pensar as camadas da opressão. Para a esquerda tradicional, a questão é de classe, não é isso? Agora, hoje, com os novos pensares, a gente vai ver o seguinte, olha, uma mulher negra rica, as opressões não são as mesmas de uma mulher negra favelada. Uma mulher negra professora da UFRJ não tem as mesmas opressões que uma mulher negra moradora da Maré. E aí, como é que a gente também percebe o seguinte: eu não posso, quando me referir a uma mulher, achar que uma mulher negra é pobre, favelada e não tem cultura escolar. Nós somos múltiplas. Agora, como é que a gente ouve essa multiplicidade e vai desenhando? E assim, eu não perguntei, se é uma plateia de educadores da educação básica, o que vai vir a ser, mas educadores e educadoras, todas e todos nós aqui somos. Então, como é que a gente faz para que no nosso espaço de poder, de cotidiano, a gente muda as relações? É disso que se trata, E aí, como
a partir do afeto, que é o que eu acredito, e afeto não é aquela coisa nhanhanhã, mas o afeto como capacidade de afetar e de ser afetado, a gente constrói possibilidades. E uma possibilidade que hoje a gente precisa com urgência é espaço para se expressar, para gritar a dor, para se cuidar, senão a gente vai se matar. Porque o racismo mata, né? E aí, para a gente se cuidar, gente, se olhem um para o outro, olha que coisa mais linda, né? E isso, vamos cantar a ciranda das mulheres, que é assim, ó. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Mas com você ando melhor. Eu acho que a gente podia terminar uma grande ciranda, né? Em homenagem às mulheres, não é isso? Em homenagem aos homens que amam as mulheres, portanto, são companheiros e que a gente precisa se acolher. E aí, para a gente se acolher, gente, eu não conheço uma forma melhor que seja Essa aqui, ó. Vamos lá? Vamos levantar? Transgredir aqui, ó. Vamos aqui, vamos. Vamos aqui, ó. A gente pode fazer até aqui, ó. Pequenininha aqui pra gente se acolher aqui, ó, na frente. Vamos lá, vamos começar. A gente não transgredir no mundo. Aqui, ó. O pessoal aqui na frente. Ai, só pode... Deixando aqui, ó, o círculo. Não é um círculo, mas é o possível. É o possível. Isso. Olhando um para o outro, uma para a outra. A gente se vendo. E a gente fazendo assim, ó. Primeiro é isso aqui, ó. Esquentando a mão. Virando para o lado esquerdo, que a direita está sacaneando muito a gente. Vamos lá virar os dedos polegares para o lado esquerdo. Deslizando a mão para encontrar a mão da outra pessoa. A mão esquerda recebe, a mão direita dá. É isso? Então que a gente possa dar e receber afeto, né? Dar e receber, sei lá, um pensar grande, os sentimentos maravilhosos, e que a gente cante, né? Olhando uma para a outra, né? Porque a gente já aprendeu com as mulheres, né? No círculo sagrado feminino, que a gente canta antes de começar qualquer atividade, né? E a gente também nas sociedades africanas, por exemplo, na África do Sul, eu aprendi lá com o Rogério Barbosa de Andrade, que circulou pelos países africanos de língua portuguesa, que os Xhossas, que é a etnia do Nelson Mandela, ninguém começa nada sem antes cantar. E aí eles cantam assim, ó, Sani Bonani Aiô Aiô. A gente canta essa, depois a gente emenda na ciranda das mulheres, pode ser? A música é assim, ó, Sani Bonani Aiô Aiô, Sani Bonani Aiô Aiô. Vocês sabem o que quer dizer? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Sim. Aiô Aiô. Porque se vocês não estivessem bem, vocês não estariam aqui até esse horário. É isso? Então isso quer dizer que vocês estão bem, estão inteiros, inteiras, e que a gente pode voltar para casa, né, com a música, com a ciranda das mulheres incutida na gente. E ela diz assim, ó, companheiro, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Então vamos lá, todo mundo? Companheira, me ajude. Aí a ciranda vocês sabem, né? Só que a gente só experimenta, ó, pode fazer assim, ó. Companheira, me ajude, que eu não posso
só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. E aí, galera, isso mexe com as hierarquias que a academia nos impõe. Porque a academia diz que a gente pode andar sozinho ou sozinha. Não é isso? Que o conhecimento é daqui para cima. E o conhecimento ele é integral. E se for coletivo, será muito melhor.